Acompanhe agora os destaques da Seção 1 de Dissídios Individuais do TST, responsável por uniformizar a jurisprudência trabalhista. Bom dia a todos, podemos nos sentar. Invocando a proteção de Deus para os nossos trabalhos deste dia, eu declaro aberto a 18ª sessão ordinária da subseção 1, especializada em dissídios individuais. Cumprimento os senhores ministros que a compõem. Dr. Antônio Luiz Teixeira Mendes, subprocurador-geral do Trabalho, representando o Ministério Público, senhores advogados e advogadas aqui presentes, senhores servidores. Então, vamos às preferências dos senhores advogados. Relator excelentíssimo, senhor ministro Cláudio Brandão. Recurso de revista 24.216 de 2013. Recorrente Caixa Econômica Federal, recorrido Marisete Marconde Dourado. Então, com a palavra do ilustre relator, ministro Cláudio Mascarenhas Brandão. Senhor presidente, senhores ministros, este é um dos processos afetados por ocasião do julgamento do tema repetitivo 002, que fixa o divisor para efeito de cálculo do salário hora do bancário, matéria já sedimentada na jurisprudência desta Corte e objeto de vários julgamentos dessa subseção, razão pela qual, sendo bastante breve quanto ao resultado do processo, o presidente aplicando o entendimento contido no mencionado julgamento, inclusive quanto a efeito modulatório, no caso específico, eu estou conhecendo e dando provimento ao recurso de embargos para fixar, de revista para fixar o divisor da forma já delineada no tema repetitivo 002. É como voto, presidente. Perfeito. Doutor Leandro, deseja fazer uso da palavra? Não. Não, senhor presidente, apenas o registro. Obrigado. Tá, então, feito o registro da presença do doutor Leandro, pergunto se há alguma divergência. Então, não sei se era desses que o ministro Zé Roberto queria... Com a palavra, o ministro Zé Roberto. Aqui o recurso é da Caixa Econômica Federal, é isso? Este recurso é exatamente Caixa Econômica e recorrido a Marisete. Conforme já esclareceu o senhor relator, esse caso não se insere nos efeitos de modulação, é isso? Esse caso é um dos processos afetados em relação ao qual... esse é um dos processos É um dos afetados, em relação ao qual se determinou a incidência da norma. Ele é abrangido pelos efeitos da decisão. É um dos três casos. É um dos três casos. Pois um dos não. 4 casos. São 4 casos. Pois não. Senhor presidente, eu já adiantei a Vossa Excelência ontem, em virtude da discussão que vai ser feita na próxima segunda-feira, com relação à questão de ordem que eu respeitosamente submeti ao exame do Pleno, quando da discussão da proposta da Comissão de Jurisprudência para a revisão da súmula 124, em virtude do resultado desse incidente, eu vou pedir a Vossa Excelência vou pedir vista regimental desse caso, como já adiantei a Vossa Excelência, como também de todos os demais casos, apenas para que nós possamos discutir amplamente a matéria na próxima segunda-feira e depois vamos aplicar o que realmente resultar deliberado pelo Tribunal Pleno. Então, peço vista regimental. Perfeito. Então, fica com vista regimental o ministro Zé Roberto Pimenta. Eu só pediria, então, que fossem apregoados os outros. São 3, ministro Cláudio? Ao todo são 4 processos, presidente. 4. Então, eu pediria, então, apregoar o 849... Além deste, são mais 3, né, claro? Sim. Depois que eu tenho aqui é o 144.700, eu não estou lembrando, e o 82.111. Então, vamos apregoar os 3. Relator excelentíssimo, senhor ministro Cláudio Brandão. Recurso de revista 849 de 2013. Recurso de revista 144.700 de 2013.
e recurso de revista 82.111 de 2014. Em todos esses, o doutor Leandro atua? Não. Presidente, só apenas no 849 também. No 849 foi aquele... Ah, não, é um outro também, né? Sim. Perfeito. Então, no 849 fica registrada a presença... Presidente, perdão. Na verdade, é 242, 16, 77. 242, 16, dígito 77. Então, só esse, né? Foi no primeiro, então. Então, fica registrada a presença de Sua Senhoria. E nos demais tem o doutor Vitor... 849 fica registrada a presença do Dr. Vitor Russomano e os 3 processos, esses que foram apregoados agora, ficam também com vista regimental para o ministro José Roberto Pimenta. Muito obrigado, senhor presidente. No primeiro deles, eu peço as notas degravadas apenas. Sim. No primeiro deles. Perfeito. Então, vamos às seguintes vistas. Pode apregoar. Relator, excelentíssimo senhor ministro Luiz Correia da Veiga. Embargos em recurso de revista 195 de 2011. Embargante Usina Cansanção de Sinimbu S.A. Embargado José Alves Filho e outros. O julgamento desse processo foi suspenso a pedido do excelentíssimo senhor ministro relator. Após consignados os votos dos excelentíssimos senhores ministros Aloysio Correia da Veiga, Caputo Bastos, Márcio Eurico, Valmir Oliveira da Costa, Renato Lacerda Paiva e Barros Levenhague, no sentido de conhecer do recurso de embargos e dar-lhes provimento. E dos excelentíssimos senhores ministros Alexandre Belmonte, Cláudio Brandão, Augusto César de Carvalho, José Roberto Pimenta, Hugo Scheuner e João Orestes Dallazen, no sentido de conhecer e negar provimento aos embargos. Então, perfeito. Então, eu passo a presidir, como o ministro Levenhague presidia e já votou, eu passo a presidência nesse processo ao ministro Renato Lacerda Paiva. Pois não, senhor presidente. Esse processo está com vista, é isso? Suspenso o pedido do excelentíssimo senhor relator para ser julgado com coro completo. Sim. Interessante. Só restam 2 votos. É que nós não temos coro completo, não é? Não, mas é que já... Deixa eu... Me dê um papel. Só faltam, na verdade, votar o ministro Brito. Realmente, o ministro Emanuel não está presente. E ele não votou. O Alexandre já votou. Votou? Realmente. Senhor presidente, senhor presidente, perdão, pela ordem, para colaborar, apenas para colaborar, é que esse processo veio numa fase anterior, em que a composição da administração era outra. Sim. Apenas essa observação. Na ocasião, pelo meu controle, eu examinei ontem a certidão, parece que Vossa Excelência compunha a subseção, mas não como membro da administração. Parece que não votou. Eu não votei mesmo. E o ministro Brito também não. Então, já a contagem já está com 12 votos. 6 para um lado e 6 para o outro. Eu me lembro que, na ocasião, inclusive, o presidente, o ministro Levenhague, votou, mas deliberadamente não exerceu o voto de qualidade. Foi isso que ocorreu. E aí foi suspenso. Ele, deliberadamente, ele não exerceu o voto de qualidade e deixou para uma decisão posterior numa sessão completa. Não sei se isso colabora ou complica a discussão, mas... O problema é o seguinte... A pergunta é se o ministro Emanuel vota ou não. É isso. Porque ele não integrava a administração na época, ele não compunha o colegiado da época. Mas ele compunha a SDI1? Acho que não. Na época, não. O ministro Emanuel? Emanuel, na época, acho que não. Não integrou a SDI1. Nem ele, só nem agora eu. na administração. Vossa Excelência compunha como membro da administração. O ministro Levenhague, presidente, Vossa Excelência realmente, vice. Então... É isso. Então, aqui... É só para colaborar. Não, tem razão. Então, eu voto... E quem não vota é o ministro Emanuel. E o ministro Brito também vota. E o ministro Levenhague votou como presidente. Eu votaria como membro aqui. Eu acho que é isso. Então, ministro Renato, fico eu na presidência e vamos... Quem que estava com vista?
Não, foi apenas adiado pelo Foi relator. suspenso, porque não foi... Do relator, ministro Aloysio, então, com a palavra. Esse caso é a queda de raio e Cortador de cana. do cortador de cana com óbito, responsabilidade civil. Eu estou entendendo, o recurso de embargos é da usina Cansanção de Sinimbu. E a questão, o tema recursal é exatamente esse, a queda do raio no campo. Se há responsabilidade objetiva do empregador no dano moral pelo evento óbito. Eu estou entendendo que é um caso de fortuito externo e, por essa razão, há excludente da responsabilidade do empregador com relação ao fato ao fato natural, a queda do raio. E a minha emenda diz exatamente o seguinte: a reparação a ser conferida em decorrência de acidente de trabalho decorre da responsabilidade civil da parte que coloca o empregado em atividade de risco. A aplicação da responsabilidade objetiva pelo acidente, todavia, deve decorrer da atividade realizada, o que não alcança o caso fortuito externo, quando não verificada a culpa por conduta omissiva ou comissiva do empregador. Em caso, havendo excludente de culpa ou de responsabilidade, por se tratar de caso fortuito externo, a atividade e a conduta do agente, não há se falar em indenização por dano moral. E esses autos decorrem do julgamento de recurso de revista pela egrégia primeira turma desta Corte e não foram admitidos embargos, e a hora agravante interpõe o agravo regimental, insistindo na admissibilidade. Os embargos, o agravo foi provido e a primeira turma, mediante o acórdão da Lavra do ministro Hugo Carlos Scheuermann, por decisão da maioria, vencido o ministro Valmir Oliveira da Costa, após prover o agravo de instrumento dos reclamantes, conheceu do recurso de revista por violação do artigo 5º, 5º 10 e 7º 28 da Constituição Federal. E, no mérito, deu-lhe provimento para a indenização pelos danos morais sofridos pelos genitores do falecido, no montante de R$100 mil, corrigida monetariamente a partir desta decisão, na forma da súmula 439. Pensão mensal a título de danos materiais, devida desde a data do óbito até a data em que o trabalhador vitimado completaria 60 anos, no importe correspondente a 2/3 da remuneração percebida pelo empregado, à época do infortúnio, a ser referida nos termos do 457 e 458 da CLT, integrada pelo duodécimo do 13º salário e o duodécimo de 1/3 de férias, devendo ser majorada a cada alteração do piso da categoria a que pertencia a vítima, com atualização monetária, desde a extinção do contrato de trabalho, tomada a última remuneração de decujo com base para o pensionamento. E honorários periciais também, e os fundamentos da decisão da colhendo da turma foi no seguinte sentido: o Tribunal Regional negou provimento ao recurso ordinário dos autores, mantendo a sentença pelo indeferimento do pedido de indenização por danos morais, decorrente da morte do filho que sofreu acidente de trabalho. Externou, para tanto, o seguinte fundamento: consta da inicial, folhas 3 e 23, que no dia 28 de 2 de 2008, o filho dos reclamantes trabalhava para a reclamada, exercendo a função de trabalhador rural, cortador de cana, quando no exercício de sua atividade laboral foi atingido por um raio que causou a sua morte imediata. Em sua contestação, a folha 5168, a reclamada alegou que não era o caso de se aplicar a responsabilidade objetiva do artigo 927 pelo fato da atividade cortador de cana não ser considerada de risco.
afirmou que o acidente ocorreu em decorrência de uma ação da natureza, força maior, ainda que não cometeu nenhum ato ilícito, não cometeu omissão, não negligenciou e não agiu com imprudência de forma que não violou direito, consequentemente não causou dano a outrem. Cabe analisar, inicialmente, se é o caso de aplicação da responsabilidade objetiva ou subjetiva. Pois bem, a responsabilidade objetiva, por conta da teoria do risco criado, esculpida no artigo 927, parágrafo único, dispõe que haverá obrigação de reparar o dano, independentemente da culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. Não se pode esquecer que o disposto na norma jurídica, assim transcrita, também se aplica ao empregador em relação aos seus empregados. Segundo a doutrina, a revista LTR de abril de 2005, a teoria do risco criado fixa na ideia de que, se alguém põe em funcionamento uma atividade, qualquer atividade, responde pelos eventos danosos a essa... Bueno, a essa atividade gera para os indivíduos, independentemente de determinar se em cada caso, isoladamente, o dano é devido à imprudência, a um erro de conduta. E a lei substantiva não diz quais as atividades de risco são alcançadas pelo artigo 927. E assim discorrendo, acolhendo a turma, termina por entender que, de fato, há um risco criado diante da atividade de cortador de cana ser exercido a céu aberto e, por essa razão, haveria responsabilidade objetiva do empregador, de modo a entender devida a reparação pelo dano moral em razão do evento morte decorrente da queda do raio que atingiu o trabalhador. O recurso de embargos, ele foi conhecido por divergência jurisprudencial. A especificidade do aresto colacionado nas razões de recurso de embargos, transcrito a folhas 553, 557, originário da sexta turma, gloriosa, deste tribunal, encontra-se configurada na medida em que, em ambos os casos, se discute direito à indenização por danos morais do espólio de empregado falecido durante a prestação de trabalho em virtude de evento fortuito, no caso, descarga elétrica natural, raio. Por isso, o conhecimento pela divergência jurisprudencial. E, no mérito, o dano moral decorre de ato ou omissão voluntário ou culposo, não abalizado em exercício regular de direito, atentatório aos valores íntimos da personalidade humana juridicamente protegidos. Trata-se, assim, do bem da vida ferível subjetivamente, para os quais se exige da vítima comprovação inequívoca dos elementos dolo ou culpa do agente e o nexo causal entre eles, artigo 818 da CLT, inciso 1 do artigo 333 do Código de Processo Civil da época. Nesse contexto, Maria Helena Diniz prediciona que, para a configuração do ilícito, a ensejar a reparação por danos morais, revelam-se como indispensáveis os seguintes elementos: fato lesivo voluntário ou imputável, causado pelo agente da ação, omissão voluntária, dolo, negligência, imprudência, imperícia, culpa, que violem o direito subjetivo individual. É necessário, portanto, que o infrator tenha conhecimento da ilicitude de seu ato, agindo com dolo se intencionalmente procura prejudicar outrem ou culpa, se consciente dos prejuízos que advêm de seu ato, assume o risco de provocar o dano sem qualquer deliberação de violar um dever. Ocorrência de um dano. E nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente em teoria das obrigações contratuais, extracontratuais, o terceiro volume é o que diz a ilustre jurista. Na mesma linha, o Sérgio Cavalieri Filho registra que só deve ser reputado dano moral a dor, vexame, sofrimento, humilhação, que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico e em seu bem-estar. Mero de sabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazer parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações
não são tão intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca da indenização pelos mais triviais aborrecimentos. Dessa arte, a indenização por dano somente será devida quando houver dano, culpa, nexo, causalidade entre o dano e a conduta antijurídica. No caso em exame, todavia, não há como atribuir reclamada conduta culposa ou dolosa. Resta, porém, apenas e tão somente analisar-se a questão da responsabilidade objetiva pelo dano causado em razão do acidente natural, ou seja, da queda do raio. Na realidade, a excludente da responsabilidade por fortuito externo já é consagrada na doutrina e na jurisprudência, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, que não admite nem mesmo a responsabilidade objetiva quando se trata de assalto a ônibus, exatamente porque, na realidade, a relação com o passageiro não haveria ou estaria configurado fortuito externo, de modo a trazer a excludente da responsabilidade em face da impossibilidade de se prever esse tipo de dano. Com relação ao aspecto desse caso específico, embora seja altamente complexo e altamente imponderável a questão do acidente fatal ocorrido e em razão do efeito trazido pela circunstância, pelo fato natural da queda do raio. Na realidade, o que se vê desse caso especificamente, e sem pensar, qual a previsibilidade trazida com relação ao aspecto da conduta normal de uma pessoa ou de um grupo de pessoas a representar, de fato, uma possibilidade de se evitar um dano ou de uma força natural. O fato de cair raio, a previsibilidade de cair raio dentro de uma atividade externa, porque normalmente a vida cotidiana nos faz trazer como regra uma atividade externa nas mais diversas situações, não só a do cortador de cana, mas qualquer trabalho no campo, ele é exercido externamente. As intempéries da natureza poderão vir de surpresa, sem previsibilidade. Poderá também haver, naturalmente, um conhecimento excepcional no tocante ao aspecto da própria tecnologia que traz informação sobre as mudanças climáticas. Mas isso não é uma regra que nós podemos entender como sendo absoluta, como sendo de modo a prevenir uma responsabilidade nesse caso. A dizer-se, olha, numa localidade em que haja um evento natural sucessivo de tempestades e coisas que tais, de modo a trazer em determinadas épocas do ano a queda de raio com maior frequência, não é bastante para chegar e dizer, olha, há previsibilidade, por essa razão, e havendo previsibilidade, a responsabilidade se impõe objetivamente. É preciso que haja um nexo de causalidade, pelo menos, entre a atividade exercida e o dano causado. Dizer, olha, trabalhando no campo, o raio pode cair em cima. Pode cair em cima no campo, no ambiente interno, em ambiente fechado e provocar da mesma maneira. Nós temos na atualidade, ou recentemente, trazido a questão de Portugal, do incêndio na região central de Portugal, em que a causa do incêndio foi um raio seco. Dizem alguns. Agora já estão dizendo que pode ter cunho criminoso. Mas, na realidade, o que se disse à primeira vista foi a queda de raio seco. E o raio seco é possível dentro da natureza. E esse raio seco, não há nenhuma intempérie, não há nenhuma previsibilidade de alteração climática de modo a causar. A seca é um motivo suficiente para que isso aconteça. Então, na realidade, me parece que estabelecer um dano moral por responsabilidade objetiva diante dessa característica importa também em nós reconhecermos que haverá responsabilidade
objetiva do empregador a consagrar a indenização por dano moral em qualquer tipo de intempérie, enchentes, catástrofe, desabamentos. Tudo isso importará no reconhecimento da responsabilidade objetiva do empregador. É por essa razão que mantive o meu voto no sentido de afastar a responsabilidade subjetiva e também a objetiva, porque está fora do alcance da previsibilidade natural. Nesse caso ainda, o que ocorre é que se trata de um caso que se deu na região de jurisdição da 19ª região, ou seja, no estado de Alagoas, onde essas intempéries da natureza são raras. Por isso que não me parece que seria correlata com a natureza do trabalho a previsibilidade da ocorrência desse fato da natureza a justificar ou a legitimar a consagração e o reconhecimento de uma responsabilidade objetiva do empregador pela queda de um raio, que se trata de um elemento absolutamente natural. E é assim que peço, e a matéria, como se trata de uma matéria que é polêmica, haja vista que a conclusão do julgamento empatada em 6-6, não é? Até agora, me parece que realmente impõe a explanação do fato controvertido. Por isso que mantenho meu voto no sentido, senhor presidente, de conhecer e prover para restabelecer a sentença e excluir a indenização por dano moral, porque inexiste nexo de causalidade. Perfeito. Senhor presidente, Ministro, um esclarecimento, por favor. Sim. Aqui, evidentemente, foi muito bem apresentado e fundamentado o voto do nobre relator, e a questão é extremamente controvertida. Só tem um detalhe que eu preciso esclarecer, porque eu fui o relator na turma, e aqui o tribunal, basicamente, analisou aspectos sobre se há ou não conduta culposa do empregador, no caso. Esse foi o mote da decisão do Tribunal Regional, e ele concluiu, o Tribunal Regional, que, no caso, não há como imputar qualquer ato omissivo ou comissivo à empregadora que tenha influenciado no acidente sofrido. E diz ainda que não há nenhuma recomendação contida nas NRs para que haja suspensão ou interrupção do serviço durante intempéries, e aí que não há nexo causal, etc, etc, etc. Muito bem. A decisão da turma não foi com base na responsabilidade objetiva, em nenhum momento. Toda a fundamentação do voto de acordo na turma foi com base na responsabilidade subjetiva, entendendo que há conduta culposa. Primeiro, porque o TRT se equivoca ao dizer que não há recomendação na NR de que tenha que adotar alguma medida o empregador no caso de intempéries. Está claro na NR 31, no ponto 31.19.1, o empregador rural, o equiparado, deve, item A, orientar os seus empregados quanto aos procedimentos a serem adotados na ocorrência de condições climáticas desfavoráveis. B, interromper as atividades na ocorrência de condições climáticas que comprometem a segurança do trabalhador. E, em função, a turma, por maioria, evidentemente, que a matéria já vem controvertida desde a discussão na turma, por não ter determinado a suspensão das atividades, como determinado expressamente em NR 31, e não ter cumprido o seu dever geral de cautela, é por isso que o recurso foi provido, por este fundamento, entendendo a conduta culposa do empregador. E, então, com todas as vênias, já expressei meu voto, eu só penso que eu queria prestar esclarecimento. Tá bom. Perdão, presidente, só esclarecendo que eu faço a distinção de ambos. Quer dizer, eu afasto a responsabilidade subjetiva na medida que não reconheço culpa, até mesmo por se tratar de um caso fortuito e haver excludente legal do caso fortuito como elemento para a indenização. Eu faço essa distinção no voto, afastando a responsabilidade subjetiva. Ingressei na objetiva até mesmo para contribuir com uma abrangência maior sobre a questão do cabimento ou da existência de nexo de causalidade. Presidente,
Sim, ministro Cláudio Brandão. Cláudio. Só para esclarecer, Vossa Excelência, Sim. ainda melhor para meu esclarecimento, faltam 2 ministros a votar. O ministro Brito Votarem. e eu. Eu pediria a Vossa Excelência se me concedesse a palavra, porque o ministro Alexandre foi autor do voto divergente, se encontra ausente. Eu também, na ocasião, encaminhei voto divergente. Sim. E se não, Vossa Excelência, se opuser o ministro Brito, como não estavam presentes, imaginou eu, quando o debate aconteceu, se possível for, gostaria de esclarecer as razões do meu voto divergente, se possível. Não, ele não votou. Então, se quiser fazer... Posso, então? Por favor. Não, ministro Felipe não votou nesse caso, foi na admissão. Gostaria de fazê-lo também. Então, hoje nós vamos ficar só para rever cada um falando de novo. O que nós temos estabelecido, ministro Cláudio, se Vossa Excelência compreender, se Vossa Excelência compreender, nós temos... Como relator, Sim. me parece que o ministro Luiz Felipe Vieira de Mello votou nesse caso. Sim. Aí não sei se o ministro Cláudio Brandão... Não votou, não. Por maioria, dá provimento agravo regimental para determinar o processamento dos embargos vencidos, o ministro Delaide Miranda, relatora Lélio Bentes, Luiz Felipe Vieira de Mello Filho, No agravo. Augusto César. Foi no agravo. No agravo. Nós estamos julgando os Deixa embargos. eu só colocar o procedimento. Pois não, presidente. Sem problema. Só esclarecer o procedimento que nós temos adotado e tem funcionado até em termos de pragmatismo. O vistor, se ele vota, explica tudo, e aqui não é nem o vistor, é o próprio relator, num sentido e contrário ao relator, o relator fala para estabelecer a dialética, para se saber quais são os argumentos de um lado ou de outro. Então, aqui, o ministro Hugo, como relator na turma, explicitou. Então, no meu modo de ver, ele fez as vezes do ministro Alexandre Agar Belmonte. Sem problema, presidente. Retira o meu requerimento. Se nós formos ouvir cada um para fazer de novo a sua argumentação... Retire o meu requerimento, presidente. Não precisa. ótimo. Obrigado. Eu agradeço. Senhor presidente, ministro Então, Renato, ministro Renato. não é para sustentar, não, senhor presidente. É porque, na verdade, eu quero rever o meu voto. Sim. Isso eu posso fazer Isso nessa sim. proclamação. Perfeito. Porque esse julgamento foi interrompido há 2 anos atrás. Sim. De lá para cá, verifiquei com mais detalhes o voto divergente do ministro Alexandre Agra, e, não obstante, entenda que não se trata mesmo de caso fortuito interno, mas externo, mas entendo que aqui há responsabilidade subjetiva, porque a NR 31, ela estabelece que cabe ao empregador interromper as atividades na ocorrência de condições climáticas que comprometam a segurança do trabalhador. E há uma afirmação de quadro fático no acordo da turma que esta providência não foi adotada pela empresa, ou seja, ela foi negligente e correu o risco do evento que porventura aconteceu. Então, por esse fundamento, eu estaria acompanhando a divergência, acolhendo a responsabilidade subjetiva da reclamada, revendo assim o meu voto. Perfeito. Então, eu passo a palavra ao ministro Brito Pereira para proferir seu voto. Senhor presidente e senhores ministros, conquanto sensível ao sofrimento da família que perdeu um dos seus membros naquele infortúnio, eu também faço uma certa separação dessa tragédia, examinando a questão da responsabilidade, porque aquela tragédia, de fato, decorreu de um evento absolutamente fora do controle do empregador e sem desconhecer essas circunstâncias de que vem agora revelando o novo ministro Renato Paiva. Eu reconheço que é do empregador esse dever, mas não tenho elementos
para informar se o sistema de meteorologia funcionava a ponto de permitir que o empregador prevenisse esse evento ou prevenisse a exposição dos seus empregados com a possibilidade de raio. De modo que eu peço venha a divergência para acompanhar o nobre ministro relator. Eu também vou pedir vênia a divergência, acompanhar o relator. Aqui se trata claramente de caso fortuito. A CLT é clara quando estabelece que não se pode responsabilizar o empregador. Ao mesmo tempo, a descrição que o próprio ministro Aloysio fez das condições da região, é interessante nós verificarmos, nós não podemos estar julgando só em tese, aqui nós temos que também observar o caso concreto. Se, por um lado, entendem que houve responsabilidade subjetiva, porque teria que ter adotado determinadas medidas, contra o caso fortuito é praticamente impossível você adotar medidas. Se você pode interromper a atividade e o raio cair enquanto ele está lá em determinado local, esperando para retomar a atividade. Então, por essas razões, pedindo vênia a divergência, eu acompanho o relator. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, por voto prevalente da presidência, quer seja considerada a presidência, quer seja considerada a presidência do ministro Levenhagen, prevalece a tese do relator. Então, eu proclamo que, por maioria de votos, vencidos os ministros Augusto César, Freire Pimenta, Hugo Carlos Scheuermann, Alexandre Agra Belmonte, Cláudio Brandão, ministro Dall'Agen e ministro Renato, se decidiu dar provimento ao recurso para restabelecer a sentença. Então, o ministro Alexandre, de qualquer jeito, deve juntar voto vencido e Vossas Excelências acompanham ou juntam o voto? Eu peço a juntada justamente de voto vencido, senhor presidente. Também, presidente, eu requeiro a juntada de voto vencido. Tá, então deixa eu só anotar quem que vai. Então, voto vencido juntado pelo ministro Cláudio, pelo ministro Dall'Agen e, como já tinha apresentado antes, o ministro Alexandre Agra. Os demais aderem aos votos dos que já estão juntando voto vencido. E a decisão é pelo voto de desempate de Vossa Excelência. O voto de desempate... Para ficar bem claro, não parecer, porque o ministro Levenhagen... Ele não fez uso. Porque ele registrou expressamente na ocasião que preferia não o fazer. Tá, então eu faço. Então, tá. para não... Então, voto prevalente desta presidência. Então, vamos ao próximo. Relator excelentíssimo senhor ministro Aloysio Corrêa da Veiga. Agravo regimental embargos em recurso de revista 92 de 2014. Agravante Christian Algaier e agravado Amadeus Brasil Limitado. Neste processo, ao registro impedimento do excelentíssimo senhor ministro Márcio Eurico. Então, com a palavra, o ministro Aloysio Corrêa da Veiga. Senhor presidente, trata-se de agravo regimental e eu estaria provendo um agravo regimental porque entendo que há divergência específica na medida em que o aresto oriundo da primeira turma traz entendimento que não há como conhecer de recurso de revista, que trata sobre configuração de grupo econômico na execução por ofensa literal ao artigo 5º 2 da Constituição, porque o tema é infraconstitucional. E é exatamente o que ocorreu. A turma... a Igreja 8ª Turma conhece e proveu recurso por violação do artigo 5º 2 da Constituição Federal diante da configuração de grupo econômico. E o aresto divergente traz tese em sentido contrário, dizendo que não é possível conhecimento de recurso de revista nessas condições por violação do artigo 5º 2. Por essa razão que eu provejo o agravo. Perfeito. Pergunto se há alguma divergência. Não havendo, se decidir, temos voto relator. Vamos ao próximo.
Relator, excelentíssimo senhor ministro Márcio Eurico. Vistor, excelentíssimo senhor ministro Renato Lacerda Paiva. Embargos em recurso de revista 176 de 2012. Embargante Eurofarma Laboratórios Limitada, embargado Marcelo Marques dos Santos. O julgamento desse processo foi suspenso. Após consignados os votos dos excelentíssimos senhores ministros Márcio Eurico, João Oresta Lazen, Brito Pereira, Valmir Oliveira da Costa, Augusto César de Carvalho, José Roberto Pimenta, Hugo Scheuermann, Alexandre Belmonte e Cláudio Brandão, no sentido de não conhecer dos embargos, aplicando por analogia ao presente caso a instrução normativa número 40 do TST. E o voto do excelentíssimo senhor ministro Aloysio Correia da Veiga, que entendia não ser aplicável ao caso concreto a instrução normativa número 40. Então, com a palavra, o ministro Renato. Senhor presidente, senhores ministros, o que se discute é a admissibilidade parcial do recurso de embargos à subseção 1, especializada em dissídios individuais, e a utilização analógica da instrução normativa 40 do TST. Recurso de embargos interposto por Eurofarma Laboratórios, de acordo proferido pela terceira turma, que conheceu do recurso de revista do empregado unicamente quanto ao tema responsabilidade subsidiária, entidades privadas, prestação de serviços a diversos tomadores de serviço, súmula 331, item 4 do TST, possibilidade de precedentes, por contrariedade à súmula. O acordo tomário foi ainda complementado por 2 decisões proferidas em sede de embargos de declaração. No recurso de embargos, a reclamada insurge-se em relação a 3 temas. Revista que não destaca trechos do acordo regional supostamente divergente da súmula 331, impossibilidade de conhecimento da revista do autor responsabilidade subsidiária e multa por embargos de declaração protelatórios. O primeiro dos temas defende que o recurso de revista do Obril teria sido conhecido e provido sem que houvesse indicação expressa dos trechos do acordo regional que teria supostamente divergido do item 4 da súmula 331. Assenta existindo diversos julgados do TST no sentido de que não se conhece o recurso de revista quando a parte não indica o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia. No tocante à responsabilidade subsidiária, sustenta que, diante da impossibilidade de se delimitar o lapso de tempo relativo ao período em que o reclamante elaborou para o embargante, o acordo tomário acabou contrariando a súmula 331. Finalmente, quanto ao último tema, multa por embargos de declaração protelatórios, o embargante assevera que os embargos de declaração por ela oposta visavam verdadeiramente suprir omissão. Sua Excelência, o presidente da terceira turma, ao analisar o presente recurso de embargos em despacho de folhas, admitiu o dito recurso apenas parcialmente, no tocante ao primeiro tema aventado, ou seja, revista que não destaca os trechos do acordo regional supostamente divergente da súmula 331 e tendo quanto aos demais temas delegado o seu seguimento. Foram postos embargos de declaração e rejeitados. Sua Excelência, ministro relator deste processo, ao analisar o presente caso, propõe em seu voto não examinar os temas que não foram, os temas responsabilidade subsidiária e multa por embargos de declaração protelatórios, cujo seguimento foi denegado ao fundamento exatamente dessa denegação. Por outro lado, Sua Excelência, o ministro Aloysio Correia da Veiga, entendendo que a instrução normativa 40, a qual foi utilizada analogicamente para lastrear o posicionamento externado pelo relator, não se aplica à admissibilidade do recurso de embargos, abriu divergência. Pedi vista regimental do processo para melhor exame da questão.
Portanto, o que se discute é a controvérsia em saber se, diante da admissão apenas parcial do recurso de embargos STI, promovida pelo primeiro juiz de admissibilidade, realizado pelo presidente da turma, haverá submissão integral do aludido recurso STI, ou se, eventualmente, não foram admitidos no despacho que apreciou o recurso de embargos, ocasionará a preclusão de tais temas, de modo que a SDI1 não mais poderá apreciá-los, aplicando-se, portanto, analogicamente ao recurso de embargos, a Instrução Normativa 40 de 2006 do TST. Com efeito, o Pleno do Tribunal Superior do Trabalho, considerando o cancelamento da súmula 285 e a orientação jurisprudencial 377, editou a Instrução Normativa 40, que, no caput do seu artigo 1º, prescreve que a admissibilidade parcial do recurso de revista imputa à parte recorrente o ônus de impugnar mediante agravo de instrumento, capítulo denegatório da decisão sob pena de preclusão. Significa dizer que, com o cancelamento dos verbetes acima citados, o Tribunal Superior do Trabalho entendeu que cabe ao recorrente interpor agravo de instrumento relativamente aos temas constantes do recurso revisto, nos quais houve o juízo negativo de admissibilidade, objetivando impedir a ocorrência dos efeitos da preclusão. No entanto, esta lógica, salvo o melhor juízo, não pode ser transportada através da utilização do método interpretativo de analogia para o procedimento de admissibilidade do recurso de embargos STI. Observe que a sistemática prevalente no Tribunal Superior do Trabalho, na análise da admissibilidade do recurso de embargos à subseção 1, estabelecia que, uma vez admitido o recurso de embargos, quanto a um dos temas objeto do recurso, tornava-se desnecessário o exame de admissibilidade quanto aos demais temas remanescentes, submetendo-se à apreciação da SDI1 à integralidade do recurso. Neste passo, adotar uma interpretação em que cabe à SDI1 do TST analisar apenas os temas constantes do recurso de embargos que eventualmente sejam admitidos pelo despacho proferido pelo presidente da turma a partir da utilização analógica da Instrução Normativa 40, contraria os princípios norteadores da boa hermenêutica jurídica, vez que configura a realização de verdadeira interpretação ampliativa sob uma norma restritiva de direito, haja vista que a citada Instrução Normativa possui cunho eminentemente restritivo, na medida em que se estreita o acesso do jurisdicionado à via recursal. O escorreito ensinamento de Carlos Maximiliano, na obra que eu refiro, acerca da interpretação das normas legais, nos ensina que as normas restritivas de direito devem ser interpretadas também de forma restritiva. O autor esclarece que, aspas, o Código Civil explicitamente consolidou o preceito clássico exceptiones sunt strictione interpretationes. Interpretam-se as exceções estritissimamente, no artigo 6º da antiga introdução, assim concebido. A lei que abre exceção a regras gerais ou restringe direitos só abrange os casos que especifica. As disposições excepcionais são estabelecidas por motivos ou considerações particulares contra outras normas jurídicas ou contra o direito comum. Por isso, não se estendem além dos casos e tempos que designam expressamente. Os contemporâneos preferem encontrar o fundamento desse preceito no fato de se acharem preponderantemente do lado do princípio geral das forças sociais que influem na aplicação de toda a regra positiva, como sejam os fatores sociológicos. E prossigo. Portanto, a meu juízo, não se pode estreitar o procedimento de admissibilidade do recurso de embargos a STI1 em detrimento da parte recorrente, utilizando-se analogicamente uma norma restritiva de direitos, qual seja a Instrução Normativa 40, a partir de uma realização de uma interpretação ampliativa sobre a mesma. Além disso, a Instrução Normativa 40 cuida
particularmente do cabimento de agravo de instrumento quando houver a admissibilidade parcial do recurso de revista, nada dispondo quanto ao procedimento de admissibilidade de recurso de embargos a SDI 1, o que torna imprópria a sua aplicação ao recurso. Nesse diapasão, verifica-se que a Instituição Normativa 40 possui tamanha especificidade e distrição que sobre a qual se debruça que a sua eventual utilização analógica para efeito da análise da admissibilidade dos demais recursos que tramitam perante o TST poderiam gerar um desvirtuamento da finalidade empreendida no momento da afecção da audita instrução normativa. Esta percepção decorre, inclusive, do exame do próprio conteúdo da exposição de motivos constante da multicitada instrução normativa, vez que as razões ali expostas pontuam que a sua edição se deu basicamente em razão do cancelamento das súmulas 285 e da J 377, e a necessidade de explicitar o novo entendimento desta Corte acerca dos procedimentos, a admissibilidade dos recursos em vista, a fim de trazer a segurança jurídica e orientar as presidências dos tribunais regionais de trabalho quanto a esta matéria, não envolvendo, portanto, qualquer paralelo com as questões atinentes à admissibilidade do recurso de embargos à SDI. Por outro lado, a admissibilidade do recurso de embargos à subseção 1 tem regulamento próprio, consubstanciado na Instrução Normativa 35 de 2012, aprovada pelo Egrégio órgão especial do Tribunal Superior do Trabalho, através da Resolução 187, de 1º de outubro de 2012. Da análise da referida Instrução Normativa 35, é possível se constatar que não houve regulação quanto aos procedimentos a serem adotados em caso de admissibilidade parcial do recurso de embargo da SDI. Deste modo, para que a sistemática da admissibilidade prevista na Instrução Normativa 40, no sentido que a admissão parcial do recurso interposto exige da parte recorrente a impugnação do capítulo negatório da decisão, se aplica ao recurso de embargo, é necessário que haja efetiva alteração normativa, seja no texto da Instrução 40, ampliando o seu escopo para abarcar também o recurso de embargos, seja na redação da Instrução Normativa 35, fazendo constar expressa previsão nesse sentido. Caso contrário, não vislumbra a possibilidade de alteração da forma de admissibilidade do recurso de embargos, que usualmente prevalecia até então no TST, com a apreciação integral do recurso pela SDI, uma vez admitido apenas um dos temas aventados. De mais a mais, se essa SDI decidir utilizar analogicamente a Instrução Normativa 40 ao procedimento de admissibilidade do recurso de embargos, este entendimento, a meu juízo, deve ser aplicado apenas aos recursos de embargo interpostos posteriormente à fixação desta tese, produzindo, portanto, efeitos ex nunc em relação ao modo de admissibilidade do recurso em prol da segurança jurídica, que deve nortear a uniformização de jurisprudência provimida por essa subseção. Observe que, muito embora a Instrução Normativa 40 tenha sido editada em 2016, março de 2016, e contém em seu artigo 3º, determinação de que o artigo 1º da referida resolução, a qual dispõe que, admitido apenas parcialmente o recurso de revista, constitui ônus da parte impugnar, mediante agravo de instrumento, o capítulo denegatório da decisão de supera preclusão, deve vigorar apenas a partir de 15 de 4 de 2016. Desculpe. Na verdade, apenas a partir de 15 de 4 de 2016 foram publicados diversos despachos do TST, já na vigência da mencionada instrução normativa, em que se determinou a apreciação integral do recurso de embargos pela SDI, uma vez admitido apenas um dos temas ventilados no referido recurso. Ou seja, mesmo após a edição da instrução normativa 40, eu identifiquei vários recursos de embargos aqui na SDI em que se apreciou todos os temas, não obstante denegados pelo presidente da turma.
Vejo aqui, despachos da lavra do ministro Valmir Oliveira da Costa, presente primeira turma, ERR, e aqui digo o nome, de 3/5/2016. Da lavra do ministro João Batista Pereira, da quinta turma, de 19/12/2016. Também da mesma turma, de 19/12/16, 16/12/16, de 30/11/16, de 29/11/16, 23/11/16, 11/10/16, 4/10/16, 2/9/16, 2/9/16. Do ministro Vieira de Mello Filho, da sétima turma, 6/2/17, 6/2/17, 6/2/17, 12/12/16, 14/11/16 e 14/11/16. Todos esses recursos de embargos, exatamente na hipótese em que o presidente denegou vários tópicos, foram todos eles apreciados integralmente aqui na SDI, mesmo após a edição da Instrução Normativa 40. Verifica-se, portanto, que uma vez fixada a tese por essa SDI, no sentido que a Instrução Normativa 40 de fato se aplica analogicamente à admissibilidade do recurso de embargos, de modo que a admissão parcial do dito recurso exige a parte recorrente agrave regimentalmente, sob pena de preclusão, nos depararíamos com a circunstância de que diversos recursos de embargos, analisados já na vigência da Instrução Normativa 40, mas antes do novo posicionamento adotado da STI, teriam sido submetidos integralmente à STI, mesmo com a admissão de apenas um dos temas ventilados no recurso. Deste modo, 2 recursos de embargos distintos, interpostos na vigência da Instrução 40, poderiam eventualmente ser submetidos a procedimentos de admissibilidade completamente diferentes, em total desarmonia com o primado da segurança jurídica e até mesmo em desacordo com o princípio da vedação às decisões surpresas, esculpido no novo Código de Processo Civil. Por conta disso, reforça a necessidade de que, caso essa lei fixe um novo entendimento, seja tal sistemática utilizada apenas para análise dos recursos de embargos protocolados após a publicação, que não me parece ser a melhor solução. A melhor solução seria que o TST baixasse nova instrução normativa explicitando a matéria. Com esses fundamentos, respeitosamente, peço vênia para divergir no entendimento adotado pela Sua Excelência, ministro relator, acompanhar a divergência, no sentido que a Instrução Normativa 40 não pode ser aplicada analogicamente ao procedimento de admissibilidade de recursos de embargos à subseção 1, de modo que, uma vez admitido o recurso de embargos contra um dos temas objeto do recurso, torna-se desnecessário o exame de admissibilidade quanto aos demais remanescentes, submetendo-se à apreciação desta à integridade do recurso. Em consequência, não comungo da conclusão respeitosamente do voto quanto aos temas responsabilidade subsidiária e multa por embargo de declaração protelatória. Peço desculpas pela longa leitura, mas me parece que foi necessário. Muito obrigado. Perfeito. Então, o ministro Márcio, que é o... Vossa Excelência, então, vota com o ministro Aloísio, que abriu a divergência. Perdão, presidente, eu peço a palavra para reformular o meu voto. Sim, então, com a palavra. Inspirado aqui no ministro Renato, no julgamento anterior, agora eu vou pedir vênia para reformular o meu voto. É que, na realidade, a compreensão primeira com relação à minha divergência foi no sentido da Instrução Normativa 40. Na realidade, o que nós tratamos aqui é do artigo 1034 do Código de Processo. E o artigo 1034 do Código de Processo, ele tem, do novo CPC, né, ele tem uma abrangência muito maior, na medida em que ele diz que é admitido o recurso extraordinário ou recurso especial, o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça julgará o processo aplicando o direito. E no parágrafo único, admitido o recurso extraordinário ou recurso especial por um fundamento, devolve ao seu Tribunal Superior o conhecimento dos demais para a solução do capítulo impugnado. Como se trata das decisões todas em capítulo, apenas tão somente o capítulo impugnado é que poderia ser objeto de apreciação pela instância recursal.
Se não houver impugnação do capítulo, não haverá, por essa razão, a existência da preclusão. E como se trata do recurso especial, do recurso extraordinário, o recurso de revista também se abrange, na medida que a Instrução Normativa 39, no seu artigo 12, diz que se aplica exatamente o artigo 1034, parágrafo único, ao processo do trabalho, tratando, é verdade, do recurso de revista, mas, na realidade, aplica-se ao processo do trabalho. Como se ele se aplica na instância recursal, é verdade que a decisão em capítulo importa em preclusão se não houver manifestação ou impugnação específica da parte. Por essas razões, pedindo a vênia e as minhas escusas por deixar Sua Excelência, né? Mas eu peço vênia para reformular o meu voto, acompanhar Sua Excelência, o ministro relator, e é como tenho atualmente me manifestado e trago outros processos já posteriormente nessa linha. Muito obrigado. Senhor presidente, Então, ministro Valmir. Ministro Valmir. Apenas para justificar que foi citado pelo ministro Renato honrosamente, no início, o ministro Brito Pereira, inclusive, vai se recordar, nós tínhamos uma certa dúvida a respeito do procedimento que deveríamos utilizar, se admitiríamos o exame de toda a matéria, devolveria, ou se haveria necessidade de agravo. Eu me convenci, senhor presidente, no sentido contrário do que eu vinha decidindo, ou seja, que haverá necessidade, sim, de a parte agravar naquele capítulo em que não houve em que houve a rejeição ou não acolhimento dos embargos, uma vez que a parte agora tem direito de interpor embargo de declaração da decisão monocrática da presidência, então tem o ônus e o munus também de agravar do capítulo em que houve denegação, exatamente na linha do artigo que o ministro Aloysio acabou de mencionar do Código de Processo Civil, e a semelhança do que ocorre com a decisão da presidente do TRT em admissibilidade de recurso de revista. Então, o ônus lá, o ônus cá. Não só ônus para nós, ônus também para quem recorre e se utiliza dos meios recursais disponíveis. Por isso que, apenas justificando ao ministro Renato, por que eu meu entendimento exatamente nessa linha, senhor presidente. Perfeito. Como foi estabelecido a dialética? Senhor presidente. Ministro Dallagen. Senhor presidente, eu peço a palavra para retificar meu voto. Está ótimo. Então, com a palavra. Ao contrário do ministro Aloysio e do ministro Valmir, que vem de retificar o voto como acabam de expor, eu me convenci de que não... O ministro Valmir retificou, não, ele afirmou. Eu estou ratificando meu voto. Ratificando, não retificando. Eu não tinha votado com o relator. Ratificando. Eu votei com o relator. Estou justificando porque eu mudei a minha posição com o presidente da turma. Mas ratificando o voto nesta sessão. Sim, na linha do voto do ministro Aloysio, que me parece que acompanha o relator agora, o reformulado. Exatamente, exato. O ministro Dallagen. Senhor presidente, seja como for, eu reformulo o meu voto. Sim. Como se depreende das notas degravadas e dos registros que temos do início do julgamento dessa matéria em sessão, naquela ocasião sustentei que deveríamos, por analogia, aplicar também a Instrução Normativa número 40, que trata de uma situação análoga. Eu me convenci, no entanto, de que não se aplica a Instrução Normativa número 40, porque, em primeiro lugar, senhor presidente e senhores ministros, a lei só prevê recurso para a hipótese de a decisão ser integralmente denegatória de seguimento dos embargos. Ela não contempla recurso para o caso sob exame em que nós estamos nos defrontando com uma decisão que admitiu os embargos, ainda que em relação a um tema, e não admitiu em relação a outros. Então, se os embargos foram admitidos, a meu sentir, transfere-se a cognição de todos os temas objeto dos embargos para a SDI por força de lei, independentemente da interposição de novo recurso não previsto em lei para essa hipótese. Nós estaremos criando um recurso que não está previsto em lei, como você sabe, o que contrariaria, inclusive, uma...
norma de boa política judiciária. Quando estamos a braços com uma quantidade enorme de recursos, nós estaremos criando mais um recurso não previsto em lei. E mais do que isso ainda, se nós fôssemos exigir da parte o ônus de agravar, no caso de a decisão quanto a um ou outro tema, como se deu aqui, não admitir os embargos, criaríamos uma situação insólita, em que, relativamente aos temas em que houve o trancamento, em que, portanto, se exigiria a interposição de agravo, a parte ficaria privada de exercer o direito de sustentação oral, porque não há sustentação oral no caso do agravo. Então, nós criaríamos vários problemas ao mesmo tempo a adotar-se esta solução, a meu sentir. Por isso, senhor presidente, de forma muito breve, reformulo o meu voto para agora acompanhar o ministro Renato. Acompanhar o voto que vem de ser emitido pelo ministro Renato de Lacerda Paiva, com a devida vênia dos eminentes colegas que não comungam desse entendimento. Perfeito. Ministro Caputo é o próximo. Só falta o ministro Caputo e eu para votarmos. Ministro Guilherme, então, com a palavra. Presidente, eu já tinha feito algumas anotações, tenho o processo da minha lavra com vista regimental para o eminente ministro Renato de Lacerda Paiva. Já externei posicionamento rigorosamente dentro de todo esse contexto que foi abordado agora pelo ministro Aloysio, pelo ministro, bom, inicialmente pelo eminente relator, mas e agora ratificado pelo ministro Aloysio, pelo ministro Valmir, sempre dentro desse contexto, de a natureza jurídica da decisão do presidente do tribunal, se equivale em todos os seus termos com a admissibilidade de recurso de revista. Trouxe aqui, inclusive, senhor presidente, e precedentes bastante recentes, 2017, maio de 2017, vários, fevereiro de 2017, todos sufragando exatamente essa exigência da interposição de agravo de instrumento para os capítulos não admitidos pelo eminente presidente da turma. Transcrevo aqui também, nessas anotações, alguns precedentes. Enfim, senhor presidente, em benefício do tempo, eu estou acompanhando o eminente relator. Relator, perfeito. Eu confesso que fiquei balançado com o voto do ministro Renato e com agora o voto do ministro Dallazen, no sentido de que nós temos que simplificar o processo, o objetivo maior. Mas também a analogia que existe entre o recurso de revista e o de embargos, a similaridade. Quando saiu a Lei 13.015 e se dizia que não se podia agora, em recurso de revista, embargos, usar a mesma forma de adotar os pressupostos extrínsecos por despacho, você já matar também com base nos pressupostos intrínsecos e extrínsecos para ambos, porque um não está expresso e o outro sim. Nós não podemos adotar dois critérios. Entendo que os dois recursos têm uma similaridade tal que haveria a necessidade de aplicação analógica. Agora, reconheço que quando se reduziu o recurso de embargos a só divergência jurisprudencial, a similaridade começou a já não ser a mesma. Quer dizer, a gente fica já com uma dificuldade maior de aplicar essa analogia, esse paralelismo dos dois recursos. E tenho sustentado ultimamente que temos que mesmo partir para uma simplificação muito maior do processo. Nós mesmos vamos criando cada vez mais instâncias, mais recursos, mais ônus para as partes, e esses ônus acabam sendo ônus para nós mesmos.
porque nós vamos ter que analisar não só um recurso, mas temos que analisar um agravo com que tem um tratamento, como foi lembrado pelo ministro Dallazen, um tratamento diverso. Então, vamos dizer, balançou tanto as minhas convicções que, como o meu voto não vai afetar já a decisão tomada, eu vou acompanhar o ministro Renato, o ministro Dallazen na divergência e proclamo que, por maioria de votos, vencidos os ministros Renato Lacerda Paiva, João Oreste Dallazen e Ives Gandra, se decidiu não conhecer dos embargos. Então, o ministro Renato junta voto vencido, ao qual aderimos eu e o ministro Dallazen. Perfeito? Presidente. Ministro Cláudio. Promulgado o resultado, talvez fosse interessante que a subseção acolhesse a sugestão do ministro Renato, no sentido de recomendar ou submeter ao Tribunal Pleno uma alteração na sua normativa 35, que trata dos embargos, e fosse comunicar aos presidentes das turmas o resultado desse julgamento que influenciará doravante o procedimento de recebimento dos embargos. Perfeito. E temos 4 processos que estão com vista, que eu vou pedir para que sejam apregoados. Um da relatoria do ministro Caputo, 2 da relatoria do ministro Aloysio, 1 da relatoria do ministro Márcio Eurico, para aplicar o mesmo resultado. Tá? Senhor presidente, pela ordem em relação a isso, eu gostaria de obter notas degravadas. Perfeito. Então, notas degravadas ao ministro Márcio Eurico. Senhor presidente. E a mim também. Senhor presidente. Ao ministro Aloysio também, ministro Brito Pereira. Senhor presidente, ele já foi proclamado. Eu votei com o nobre ministro relator, mas na ocasião me recordo que disse que era uma preocupação que tinha, e nós já havíamos discutido com alguns colegas, enfim, porque precisaríamos era definir para um lado ou para o outro. Mas apenas eu quero deixar uma reflexão para os colegas, especialmente os colegas que são presidentes de turma, porque nós não estamos... Eu deixei de elaborar os despachos, tal como fez aqui o presidente da Igreja Turma, o ministro Bresciani, que eu fazia também tópico, eu examinava todos eles. Mas depois que me dissuadiram da ideia de que venha a ser presidida pelo voto do ministro Renato, eu deixei de fazer. Se há um tema para admitir, encerro ali e determina o procedimento em razão dessa dialética em torno da ampla devolutividade. Por isso, a minha reflexão que faço aqui, senhor presidente, é para se definir se nós vamos examinar todos os temas a partir, porque uma coisa é a parte ter a expressão do presidente da turma dizendo, por isso, indefiro neste tema e defiro naquele tema. O outro é aquela em que se defiro nesse tema e abandona os outros. E a parte fica sem saber o que fazer. Então, apenas para refletir, e Vossa Excelência é o destinatário dessa reflexão. Quem sabe, vamos, a partir desse julgamento, vamos considerar importante e inevitável que se examine ponto a ponto, ou, enfim, ou em outra direção. Mas é apenas isso, senhor presidente. No fundo, é acolher a proposta do ministro Renato, no sentido de fazer alteração na Instrução Normativa 40, e aí ficar claro que todos os presidentes... É 35, 35, não é 40. Ah, na 35, exatamente. A 40 é outro recurso. Exatamente, perdão. Fazer a adequação e, a partir daí, os presidentes vão ter que analisar todos os pontos, todos os temas, né? Mesmo que tenham acolhido os embargos em relação a um deles. Está bem, presidente. Então, para conseguir. Eu peço que seja apregoado o 70.200. Relator, excelentíssimo senhor ministro Márcio Eurico. Vistor, excelentíssimo senhor ministro Renato Lacerda Paiva. Agravo regimental embargos em recurso de revista 70.200 de 2009. Então, se decide nos termos do voto do relator, vencidos os ministros Renato Lacerda Paiva, João Oreste Dallazen e Ives Gandra Martins. Ministro Renato junta também voto vencido nesse, ao qual aderimos eu e o ministro Dallazen. Pode apregoar agora o 46.200?
Relator excelentíssimo, senhor ministro Aloysio Corrêa da Veiga. Visitor excelentíssimo, senhor ministro Renato Lacerda Paiva. Embargos em recurso de revista 46.200 de 2007. Então, se nos termos do voto do relator, vencidos os ministros Renato Lacerda Paiva, Vistor, ministro João Horácio Dallazen e Ives Gandra. O ministro Renato, então, junta também voto vencido, ao qual aderimos eu e o ministro Dallazen. Agora, se puder apregoar o 1067. Relator excelentíssimo, senhor ministro Aloysio Corrêa da Veiga. Visitor excelentíssimo, senhor ministro Renato Lacerda Paiva. Embargos em recurso de revista 1067 de 2011. Então, esse aqui também se decide nos termos do voto do relator. Vencidos os ministros Renato Lacerda Paiva, Vistor, ministro João Horácio Dallazen e Ives Gandra Martins. Junta voto vencido o ministro Renato Lacerda Paiva, ao qual aderimos eu e o ministro Dallazen. E o último é o processo 154.100. Relator excelentíssimo, senhor ministro Caputo Bastos. Visitor excelentíssimo, senhor ministro Renato Lacerda Paiva. Embargos em agravo e recurso de revista 154.100 de 2002. Então, aqui se decide também, nos termos do voto do relator, vencidos os ministros Renato Lacerda Paiva, Vistor, ministro João Horácio Dallazen e Ives Gandra Martins. Junta voto vencido o ministro Renato Lacerda Paiva, ao qual aderimos eu e o ministro Dallazen. Então, vou apresentar, então, uma proposta de alteração da Instrução Normativa 35 e vemos se a semana que vem mesmo já podemos fazer essa alteração. Vamos a continuar as preferências dos senhores advogados. Relator excelentíssimo, senhor ministro Aloysio Corrêa da Veiga. Agravo regimental embargo sem agravo e recurso de revista 56.800 de 2010. Agravante Ademar Pautilho Ferreira, agravado Vale S.A. Então, com a palavra, o ministro Aloysio, relator. Senhor presidente, embargos não foram admitidos, dano material, condenação em parcela única, aplicação de redutor pela colenda turma, valor da indenização por danos morais, juros, atualização monetária, são os temas recursais. Estou entendendo que não merece reforma a decisão que não admite os embargos, constatado o não cumprimento do requisito do 894, inciso 2º, quanto ao tema do dano material, parcela única, aplicação do redutor. Agravante nos temas relacionados com o valor da indenização por danos morais e juros e atualização monetária, limitou-se a repetir o teor dos embargos, sem qualquer impugnação ao deciso embargado em desrespeito ao princípio da dialeticidade. Por isso que rejeito o agravo regimental. Nego o provimento ao agravo regimental. Pergunto se há alguma divergência. Não havendo, se decide nos termos do voto relator. Vamos ao próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Caputo Bastos. Agravo regimental embargos em recurso de revista 109.000 de 2008. Então, com a palavra, o ministro Guilherme Caputo Bastos, relator. Presidente, agravo regimental, como está na emenda, estou entendendo que, evidenciada a existência de contrariedade à súmula 422, eu estou dando provimento ao agravo regimental. Perfeito, é o 109. Pergunto se há divergência. Eu vou simplesmente ressalvar entendimento, por entender que não cabe a embargos por contrariedade à súmula de direito processual, como está sendo feito no caso, mas não vou abrir divergência. Senhor presidente, nesse caso eu acompanho Vossa Excelência na ressalva. Tá bom. Então, ressalvados... A minha ressalva também, senhor presidente. Tá bom. Então, ressalva de ministro Zé Roberto Pimenta, Valmir Oliveira da Costa e Ives Gandra Martins. Mas se deu provimento ao agravo. Vamos à próxima preferência. Relator excelentíssimo, senhor ministro Hugo Scheuermann. Agravo regimental embargo sem agravo e recurso de revista 177.400 de 2013.
Então, com a palavra, o ilustre relator, ministro Hugo Carlos Scheuermann. Pois não, senhor presidente. Aqui é a decisão do presidente da Igreja Quarta Turma, que negócio seguimento aos embargos. E, em relação à matéria de fundo, trata de uma discussão de vínculo de emprego diretamente com o Bradescart, aquelas hipóteses de contrato de trabalho firmado com a CIA. Eu tenho vista regimental em relação a essa matéria, inclusive eu já devolvi, está aguardando pauta, mas aqui, senhor presidente, há um aspecto que não se pode adentrar no exame da matéria de fundo, porque a turma, ela não erigiu tese de mérito, porque aplicou a súmula 126 para negar provimento ao recurso de revista, para não conhecer o recurso de revista, melhor dizendo. Então, como não foi adotado tese de mérito a respeito do reconhecimento do vínculo de emprego da terceirização, não se viabiliza o cotejo de dissenso, nem contrariedade à súmula 331 ou à súmula 55. Então, eu nego o provimento ao agravo regimental. Pergunto se há alguma divergência. Não havendo, se decidir, teremos voto relator. Relator, excelentíssimo senhor ministro Aloysio Corrêa da Veiga. Agravo regimental embargos em agravo de instrumento 20.324 de 2014. Então, com a palavra, o ministro Aloysio. Senhor presidente, o tema recursal é não admissibilidade pelo presidente da turma, deserção não verificada. Então, eu estaria, em princípio, afastando a deserção e, no mérito, o agravo de instrumento está totalmente desfundamentado. O agravo está totalmente fundamentado, por essa razão, no 4221 eu desproveria. Acontece que eu recebi uma liminar deferida pelo Supremo Tribunal Federal para suspender até a apreciação final uma reclamação quanto a este processo. Sim. E discutem a eficácia do acordo da turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Então, determinando a suspensão, na realidade, com relação a mim, quer dizer, é claro que eu tenho que acatar a suspensão pela liminar deferida. Agora, essa suspensão devolveria esses autos ao colhendo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região para que aguarde lá o julgamento da reclamação? Eu tenho a impressão que ficaria aqui na secretaria, né? Pois é, porque... Aguardando o quê? Aguardando o quê aqui? A decisão de lá. Senhor presidente... Deserção? Pois é, eu trouxe exatamente por isso. Por mim, eu mandaria para aguardar lá no TRT, porque a decisão da reclamação vai ser caçando a decisão do TRT. Pois é. Aí torna prejudicado Ministro todo Brito, o com a restante. palavra. Senhor presidente, o ministro relator, com a sua perspicácia, já leu a minha imaginação. De fato, essa é uma reclamação contra uma decisão que atinge a decisão do TRT e visa caçar aquela decisão, daí a suspensão cautelar. Então, a consequência da observância dessa... Não somos nós quem temos que observar essa decisão, a despeito de fazê-lo, mas quem tem que aguardar o desfecho da reclamação é o TRT. Eu penso que o caso é de devolver para o tribunal mesmo, para o TRT. Deu reclamação? Anotar aqui. Não tem a disputa. Estão todos de acordo no sentido de devolver ao TRT? Suspender o processo, Sim, não. em face da decisão liminar e Mas determinar... onde que o processo vai esperar? Sim, determinar que aguarde no Tribunal Regional do Trabalho até a sua decisão do Supremo. Nós temos que suspender aqui a tramitação do processo na Corte e mandar baixar. Então, vamos fazer o seguinte. Nós retiramos de pauta... Pois não. E Vossa Excelência despacha no sentido de determinar o envio do processo ao TRT, onde deverá aguardar a decisão do TRT se... Presidente, eu não tenho autoridade para isso como relator. A decisão teria que ser do colegiado, que nós estamos Então, constará em julgamento. certidão e Vossa Excelência aí remete. Perfeito? Ministro Renato. Eu tenho uma dúvida. O que é que o TRT vai fazer com o agravo regimental e embargos da STU? Não, por isso que eu achava que tinha que ser aqui ficar aqui na secretaria nossa. O TRT nossa. não pode declarar prejudicado, ele não tem competência para isso. Só nós é que temos. Mas o Supremo pode caçar a decisão do TRT.
E é Sim. por isso que aguarda O que aqui. tornaria prejudicado. E por e aí? arrastamento, caça essa. E aí o presidente do tribunal TRT julga prejudicado o nosso agravo, é isso? O Supremo é pode? quem dirá. O Supremo é quem dirá. Me perdoe, não julga prejudicado o nosso agravo. Haverá falta de interesse recursal, não é? O julgamento desse agravo. Mas se cassada. o que eu gostaria de saber é o seguinte: a minha opinião e a do ministro coincide com a do ministro Renato. Eu A minha também, deixaria presidente. A minha também. aqui porque é um processo nosso. Agora, também não se Aqui, entenderem que é para... senhor presidente, se me permite, não haveria Ministro Márcio. deserção, seria um outro fundamento que eu utilizaria aqui para não conhecer, mesmo a conclusão seria negar provimento ao agravo regimental, mas em face de deserção. Ah, é? Por que isso? A Instrução Normativa número 3, de 93, ela dispõe expressamente que é exigível depósito recursal para a interposição de embargos. Tem aqui no item 2, no processo de conhecimento dos dissídios individuais, o valor do depósito é limitado a R$ 5.889,50, ou novo valor corrigido para o recurso ordinário, e a R$ 11.779,02, ou novo valor corrigido para cada um dos recursos subsequentes. Isto é, de revista de embargos ditos impropriamente infringentes e extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, observando-se o seguinte: para o recurso de agravo de instrumento, o valor do depósito recursal corresponderá a 50% do valor do depósito do recurso que se pretende destrancar. No caso, trata-se de agravo de instrumento interposto em 2016, sob a égide, portanto, da Lei 12.275, de 2010, que, conferindo nova redação ao parágrafo 7 do artigo 7º do artigo 899 da CLT, passou a exigir depósito recursal para interposição desse recurso. Embora haja precedente da subseção nos dois sentidos, eu ressalto, no mais recente, reputaram-se desertos os embargos, ainda que interpostos de acórdão proferido em agravo de instrumento, porquanto interpostos ao tempo em que se exigia depósito recursal para o agravo de instrumento, conforme se verifica. E aqui um aresto de acordo relatado pelo eminente ministro Hugo, ao interpor o recurso de embargos, diz Sua Excelência, a primeira reclamada Contax S.A. não efetuou o depósito recursal. No entanto, confirmando-se que a soma de todos os depósitos recursais efetuados não alcançou o valor total arbitrado da condenação, aplica-se a súmula 128, item 1 do TST, confirmando-se o acerto do despacho monocrático do presidente da 6ª turma desta Corte, que obstou o trânsito do recurso por falta de pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal, qual seja, o depósito recursal, exigível a cada novo recurso quando há condenação em pecúnia até que não atingido o montante global da condenação. Registro que, no caso, continua o precedente, o agravo de instrumento foi interposto em 2012, sob a égide da Lei 12.275 de 2010, que, conferindo nova redação ao parágrafo 7º do artigo 899 da CLT, passou a exigir depósito recursal para a interposição desse recurso. A afastar a alegação da parte, no sentido de que, se a lei não exige depósito recursal para interposição do agravo de instrumento, não se pode exigir igualmente depósito recursal para os embargos. E aí tem outros precedentes, um aqui de relatoria ministro Augusto César Leite Carvalho, de publicação 1º de julho de 2016, ministro Caputo, publicada em 9 de outubro de 2015. Portanto, a tese de que não é exigível depósito recursal aplica-se tão somente
a interposição de embargos contra acórdão que julgou agravo de instrumento, interposto ao tempo em que não se exigia depósito para agravo de instrumento. Portanto, aqui é caso de se negar provimento, mas em face da deserção. E é como voto, senhor presidente. Perfeito. O problema é que me parece, né, qualquer uma das duas soluções, ou negar provimento ao agravo, ou dizer que ele está deserto, né, e não conhecer, no fundo há uma decisão do Supremo que está aí, que determinou a suspensão do julgamento. Fica difícil. 2 segundos, por gentileza. Ministro O tema Aloysio. recursal da reclamação é reserva de plenário não observada pelo egrégio TRT da 4ª Região numa discussão de vínculo empregatício. A liminar deferida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal foi diretamente referente à decisão do acórdão do Tribunal Regional. E foi comunicado não ao Tribunal Superior do Trabalho. Essa comunicação se deu diretamente ao egrégio TRT da 4ª Região, que nos oficia dizendo que receberam a liminar para suspender, mas que o processo se encontra... Pois não? Suspendendo a eficácia do acórdão regional. Até mesmo, não é, para se evitar uma execução provisória. Mas, na realidade, o que ocorre é o seguinte, não tem nada que ver com a nossa... com o processamento dos autos pós-decisão do Tribunal Regional. E aquilo atingirá a decisão tão somente do Tribunal Regional. Claro que refletirá sobre nós. E é verdade que o Tribunal Regional da 4ª Região não pode julgar prejudicado recursos posteriores. Ou é ato da parte em desistir porque obteve a tutela jurisdicional da maneira que quis, ou, naturalmente, determinará a remessa dos autos aqui. Também sem sentido, porque se cassar a decisão do TRT por inobservância da reserva de plenário, vai ter que ser julgado novamente lá, está tudo anulado. Os atos posteriores estão anulados. Não tem o menor sentido esse processo ficar aguardando na Secretaria da Subseção 1 especializada. Porque do momento que houver o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, ele anulará o acórdão do TRT. Logo, tudo que vem posterior... Então, para simplificar, eu vou tomar voto só se mantemos a suspensão aqui ou se mandamos para suspender lá embaixo. Perfeito? Sim. Ministro Aloysio suspende aqui, né? Suspende lá embaixo. Não, eu suspendo e determino a baixa dos autos secretos RT de origem. Para cumprir a decisão do Supremo. Exatamente. É essa a minha... Não, para cumprir não, porque eles já estão cumpridos. Ele já me recebi aqui e estou cumprindo. Mas não precisa dizer mais nada. É para aguardar lá, que os autos fiquem na Secretaria do Tribunal Pleno do Regional. Também pergunto o seguinte, como o ministro Márcio levantou a questão da deserção, eu vou tomar voto também... Presidente, a deserção, nós não podemos julgar, está suspenso. Se for para julgar, não tem depósito recursal em agravo de instrumento, em embargos em agravo de instrumento. Mas eu não posso simplesmente... O ministro Márcio deu o seu voto, eu vou tomar, é o voto de Sua Excelência. Abriu divergência, né? Sim, mas então é só votar no sentido de que não vai julgar, mas eu não posso desconsiderar o voto do ministro Márcio, que é no sentido de julgar e já resolver de plano. Tá? Então, essa é a divergência do ministro Márcio. O ministro Aloysio entende que suspende e manda para o TRT. Ministro Caputo. Ministro Guilherme. Presidente, permite uma sugestão? Sim. Em primeiro lugar, tomar votos sobre a proposta do ministro Márcio, relator. Perfeito, podemos fazer. E ela pode prejudicar o mais. Tá. Então, ministro Guilherme. Então, no fundo julga, no sentido do voto do ministro Márcio, ou suspende? Perdão, o ministro relator, ministro Aloysio. Manifestar com relação ao tema de mérito também.
Aí eu tenho que me manifestar sobre o tema de mérito, com relação à deserção ou não. Se há ou não há deserção. Ministro, Vossa Excelência está superando a questão da deserção, porque Vossa Excelência está entendendo que é aplicável a súmula 422. Não, não é por isso. É o que está no voto. Eu estou afastando a deserção porque não há deserção em recurso de embargo, não há necessidade ou exigência de depósito recursal para agravo de instrumento, já foi pago no agravo de instrumento, para recurso de embargos em agravo de instrumento. Não há depósito recursal em recurso de embargos em agravo de instrumento. Logo, inexiste a deserção. Eu afastando a deserção, eu vou julgar o quê? O agravo regimental com relação ao tema de fundo. Nesse caso, estou entendendo que há desfundamentação do agravo regimental, porque não enfrenta os demais temas recursais e não tem possibilidade de destrancamento. Por isso que nego o provimento ao agravo regimental. Eu nego por um motivo, por um fundamento. Afasto a deserção e aplico a 422. Sua Excelência, ministro Márcio, nega provimento ao agravo regimental, da mesma maneira que eu, só que por outro fundamento, mantendo a deserção. Esse é o tema que está sendo discutido. O que eu pergunto, então, o que eu vou colocar um segundinho só. O que eu vou colocar em votação não é se vai ser reconhecimento ou não da deserção, é se nós julgamos ou nós suspendemos. É isso que eu estou dizendo, não podemos julgar que tem uma liminar suspendendo. É isso, então. Há uma voz superior dizendo suspenda. Mas, senhor presidente, pela ordem, se nós formos lá e examinarmos e constatarmos que há deserção, embora ela fira, sim, o tema de mérito, ela impede ou evita toda essa discussão, se suspende ou não. Então, mas o recurso está deserto, então não se discute mais nada. Isso é que eu vou tomar votos agora. Vossa Excelência entende que nós, se acolhermos a deserção, ficaria prejudicado remeter ou fazer o cumprimento da decisão do Supremo. Outros entendem, como o ministro Aloysio, que não. Então eu vou tomar voto... Então tem que tomar voto se há ou não deserção, sim. E não se suspende ou não. Não. É se suspende ou não. É se suspende ou não. Vossa Excelência entende que é deserto e não suspende. O ministro Aloysio entende que não é deserto e suspende. É isso. Ministro... Senhor presidente, só um segundo. Há uma decisão do Supremo suspendendo o processo. Suspender o processo, nenhum ato processual pode ser praticado. É isso que eu estou entendendo. E julgamento também. de recurso é ato processual, não podemos julgar, tem que aguardar o processo em secretaria. Se caçar, as ela fica prejudicada, mas não voltar ao processo. Sim, é isso que eu entendo também, só que o ministro Márcio entende diferente. Então eu vou tomar votos, é simples. Ministro Aloysio entende que suspende, né, ministro Aloysio? Suspende. Suspendo o julgamento e determino a remessa dos autos ao TRT da 4ª Região. Tá. Ministro Caputo. Mesma forma. Ministro Márcio entende que dá para julgar e está deserto. Ministro Valmir. Acho que não podemos julgar, senão estaremos descumprindo a decisão na reclamação. Vamos lembrar que nós também temos reclamação aqui agora de competência nossa. Eu não gostaria de indiretamente cumprir a decisão do Supremo. O que eu acho é que a parte, quando se valeu da reclamação, houve uma desistência, inclusive tácita, dos recursos interpostos perante o TST, que, a meu juízo, perderam o objeto. Eu acolheria a sugestão do ministro Aloysio e mandaria de volta para que eles aguardassem a decisão do Supremo Tribunal Federal e eu declararia prejudicados os recursos interpostos perante o TST por perda superveniente do objeto, em razão de a parte ter se utilizado o Instituto da Reclamação do Supremo Tribunal Federal. É o meu voto. Tá bom. Ministro Augusto. Presidente, também entendo que é o caso de suspender, em atenção à determinação do Supremo Tribunal Federal, mas penso que esse processo deve aguardar aqui, porque se a reclamação proceder, evidentemente que nós precisaremos dizer primeiro o que é que nós vamos fazer com esses recursos que estão em tramitação aqui, a respeito dos quais não há possibilidade de decisão pelo regional. Então, eu concordo com a suspensão e mantém aqui. Mantém aqui. Ministro Pimenta. Senhor presidente, o voto do ministro Márcio Eurir quanto à deserção é bastante plausível, mas isso nós teríamos que examinar se superada a suspensão. O próprio ministro Aloysio
pensa diferente com relação à deserção, o que mostra que a questão não é tão tranquila assim. E eu acho que nós temos que simplesmente acatar a determinação liminar proferida na reclamação de suspender o andamento desse processo. Agora, também penso com todas as vênias que é mais apropriado deixar aqui na Secretaria, aguardando o desfecho da reclamação, porque nós podemos imaginar também a hipótese da reclamação não ser bem sucedida. Aí o processo retoma seu curso normal aqui. Quanto ao desfecho da reclamação, as partes interessadas ou a própria instância regional poderá nos informar do desfecho dessa reclamação e o processo retomará o seu curso aqui mesmo. Então, eu voto respeitosamente para suspender e deixar na Secretaria do Tribunal Superior do Trabalho. Perfeito. Ministro Hugo. Suspende e deixa aqui. Suspende e deixa aqui. Deixa aqui, perfeito. Ministro Cláudio Brandão. Também senhor presidente, com a vênia dos colegas que entendem de maneira diversa, entendo que deva sim ser suspenso o andamento do processo. E se é suspensão, ele fica paralisado no estágio em que se encontra, isto é, sob a jurisdição do Tribunal Superior do Trabalho e dessa subseção, até que, decidida a reclamação e determinando os efeitos que serão produzidos no processo, o Tribunal Superior do Trabalho dará cumprimento, no âmbito da sua jurisdição, da decisão do Supremo Tribunal Federal. Razão pela qual, senhor presidente, com a devida vênia, entendo que deve suspender e aguardar aqui, na Secretaria da SDI, o resultado do julgamento da reclamação do Supremo Tribunal Federal. É como voto. Perfeito. Ministro Dallazen. Senhor presidente, eu compreendo os judiciosos fundamentos do ministro Márcio, mas, data vênia, suspendo o processo em face da liminar. E sou porque o processo aguarde em secretaria aqui no Tribunal Superior do Trabalho. Por quê? Porque somente, nós estamos em fase de um agravo regulamentar e um recurso de embargos, somente esta subseção pode julgar num sentido ou no outro, qualquer que seja o desfecho do julgamento da reclamação. O regional não poderá decidir esse recurso jamais. Então, data vênia, mantém aqui. Ministro Brito. Senhor presidente, eu sou partidário da ideia de cumprir a suspensão, porque nós não vamos determinar a suspensão desse processo. Ele já está suspenso. Foi o Supremo quem disse. Já está suspenso. Mas está suspenso porque se suspendeu a eficácia de uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho até o julgamento da reclamação. É lá que deve ser cumprida essa decisão da reclamação. Eu peço vênia, mas adoto a ideia de determinar a remessa para lá. Perfeito. Para o Ministro Renato. Senhor presidente, eu suspendo, mantenho aqui, porque só a SDI tem competência para decidir qualquer coisa. Ou prosseguir no julgamento, se a reclamação não for procedente, ou julgar prejudicado se procedente. Perfeito. Eu também vou pedir vênia ao ministro Márcio, eu suspendo e vou pedir vênia ao ministro Aloysio, os que acompanharam, e eu mantenho na secretaria aqui. E proclamo que, por maioria de votos, vencidos os ministros Márcio, Eurico, que entendia pela deserção dos embargos, e vencidos os ministros Aloysio, Guilherme Caputo, Valmir Oliveira da Costa e Brito Pereira, que o ministro Guilherme mandava para o TRT. Então, perfeito. E vencidos, e o ministro Brito Pereira termina a suspensão e manutenção na secretaria da SDI1. Senhor presidente, os vencidos parcialmente que determinavam o retorno dos autos ao Tribunal Regional do Trabalho. Exatamente, é isso. Os quatro: ministro Aloysio, ministro Caputo, ministro Valmir e ministro Brito Pereira. Que determinavam a remessa dos autos ao TRT. Exatamente, que não foram vencidos. Mas é para ficar consignado na certidão. Não, mas é isso que eu estou. Vossa Excelência está. Tá bem. Não, obrigado. Foi exatamente isso que eu falei. Vencidos. Ministro, é isso? Vencido só quanto ao lugar em que iria ficar esperando o julgamento. E fica como redator quem tem acordo, a primeira divergência? Não, Vossa Excelência é o relator, porque não é por ser não, aqui não, aqui realmente. Senhor presidente, pela ordem. Quem abriu
A divergência foi o ministro Augusto César, então. Primeiro a votar para Divergência, manter... presidente? Senhor presidente, Divergência pela ordem. em quê? Não, a divergência... Um momento. Não tem acordo, presidente? Um momento. Pois não. Aqui, essa decisão nossa foi uma decisão que basta constar na certidão. Basta constar na certidão. Não tem acordo. Então, vai constar na certidão que fica suspenso o processo, continua na relatoria do ministro Aloysio, fica suspenso o processo, aguardando na secretaria da SDI1. Vencidos quem? O ministro Márcio Eurico, que já julgaria de pronto, e vencidos os ministros Aloysio Caputo Bastos, Valmir Oliveira da Costa e Brito Pereira, que determinariam a remessa dos autos ao TRT para aguardar lá. Ficou claro agora? Ficou claro, presidente. Ótimo. Eu vou, ministro Renato, se Vossa Excelência puder assumir a presidência, estou sendo chamado a uma série de espaços que eu ainda tenho que proferir agora, então a tarde já vai ser um pouquinho mais complicado, então Vossa Excelência pode assumir? Eu agradeço. Vamos prosseguir então. Pregão. Relator excelentíssimo, senhor ministro Cláudio Brandão. Agravo regimentar embargos em recurso de revista 282.000 de 2006. Pois não, ministro Aloysio. Pois não, senhor presidente. A questão é exatamente o seguinte. Juízo de retratação exercido pela turma. Sabidamente, se a turma não exerce, se é negativo o juízo de retratação, não cabe embargos. Agora, se for positivo o juízo de retratação, me parece que desafia embargos se houver divergência. Porque, na realidade, apenas e tão somente o juízo negativo da retratação é que não desafiaria mais o recurso de embargos, na medida em que o juízo de retratação positivo, ele importa na alteração do julgado e, naturalmente, desafiaria para a parte o pedido de o recurso de embargos. E, por isso, porque, na realidade, mesmo que se diga, olha, não caberia o juízo positivo, porque, quando se acolhe o juízo positivo, se está reconhecendo a tese de mérito firmada em repercussão geral, enfim, pelo Supremo Tribunal Federal. Mas nada impede que desafie por inapropriedade, por uma série de fatores. Então, me parece que, quando há o juízo positivo, estaria a desafiar o recurso de embargos. É a minha compreensão, e até para que nós possamos definir essa história. E este caso, ministro Aloysio, é a hipótese deste caso? Sim, o voto do ministro, nesse caso, nesse aqui especificamente, o voto de Sua Excelência está certo, né? Então, nesse Vossa Excelência acompanha. É só a tese, porque tem voto do ministro Alexandre nessa sessão em sentido contrário. Perfeito. Os deles serão adiados. Sim. Apenas para que nós possamos, pelo menos, definir, não é, se há possibilidade ou não há, para que a gente possa... Mas, se é em tese, eu prefiro, então, aguardar o voto de Sua Excelência, ministro Alexandre. Posso esclarecer, presidente, como relator? Aqui o caso foi exatamente esse. Foi um juízo positivo de retratação. A turma, acolhendo a decisão do Supremo, retratou-se e o reclamante pretende rever a decisão. E o voto do agravo está em consonância com a jurisprudência da Corte, nega o provimento do agravo. Sim. Perfeito. Então, não discutiu o cabimento ou não, até porque foi juízo positivo de retratação feito pela Igreja Turma. Perfeito. Mas a questão está esclarecida, me parece que é essa mesma solução, né? Alguma divergência contra o encaminhamento dessa solução? Senhor presidente, eu peço a palavra. Se bem entendi, o voto do nobre ministro relator aponta para a possibilidade do recurso quando há o juízo de retratação positivo. Sim. Isto é, a turma adaptou sua decisão àquela de natureza vinculante emitida pelo Supremo Tribunal Federal. De decisão de natureza vinculante,
Não cabe recurso, porque é vinculante. Vincula o juízo, vincula as partes, vincula tudo. Eu peço vênia, nobre ministro relator, para, em razão da natureza vinculante da decisão a qual foi objeto da retratação, para afirmar o não cabimento, em qualquer das circunstâncias, dos embargos. Pois não. Peço vênia e não conheço, por incabível. Senhores ministros... Aliás, nego o provimento ao agravo, senhor presidente. Mas é o voto, presidente. Está sendo negado. Está sendo negado, porque o recurso foi admitido e trancado. Mas Sua Excelência não estaria conhecendo porque é incabível. Na verdade, o que se discute é se cabe recurso de embargos quando há uma decisão modificativa a partir de juízo de retratação. Senhor presidente, pela ordem. Pois não. Pois não, ministro Brito. Pois eu nego o provimento, senhor presidente, em razão de o juízo de retratação haver sido... entende que é incabível. Incabível é o recurso de embargos. Incabível. Isso. Dou por incabível o recurso de embargos. Nega por esse fundamento. Presidente, Sim, como relator... Só um minutinho, Zé. Como relator, veja, a tese seria: há uma decisão de mérito da turma, que neste caso foi aplicando uma decisão do Supremo. Portanto, há uma decisão de mérito. O reclamante, não se conformando, interpôs recurso de embargos. O presidente da turma negou o seguimento de recurso de embargos. O reclamante interpõe agravo. Eu estou dizendo que não há provimento do agravo porque a decisão está correta. Apenas isso. Ou seja, estamos dizendo o seguinte: prevaleceu o voto do ministro Vitor Pereira, uma decisão de mérito de turma que aplica a decisão do Supremo é irrecorrível absolutamente. A turma, nós estamos dizendo que não há como se modificada, mas o recurso que esta subseção está apreciando é para dizer que está correta a decisão do presidente que trancou o seguimento aos embargos. Apenas isso, presidente. Eu não costumo interferir no debate, mas me permita apenas uma colocação. É que essa adequação pode ser equivocada. Exatamente por isso. Pode vir o juiz de retratação e a parte entender que ela foi aplicada, a tese foi mal aplicada. Aí caberia em tese. Ministro Roberto, com a palavra. Presidente, como fomo da discórdia, eu posso... Só um minutinho. Depois... O ministro Roberto faz tempo que está pedindo a palavra. Pois não. Pois não, senhor presidente. É para contribuir no debate. Eu tenho a mesma posição adotada nesses casos. Na segunda turma tem adotado a mesma posição da decisão embargada, e não tenho nenhuma objeção quanto ao voto do eminente ministro Cláudio, mas apenas para contribuir para o debate, ministro Brito, eu ponderaria que se os embargos, correto ou incorretamente, estão alegando a existência de distinção, distinguishing, é, em tese possível admitir-se os embargos. Não se estará afrontando o efeito obrigatório ou vinculante da decisão de repercussão geral ou da teoria dos precedentes. A parte, em tese, pode tentar recorrer para mostrar que, nesse caso, a retratação não seria cabível, porque haveria algum elemento distintivo, em tese. Aqui eu concordo com o voto do eminente relator, no sentido de que não há. E eu só ponderaria que, se nós fecharmos por inteiro, isso também não é compatível com o sistema, porque o sistema tem essa válvula de segurança, de que a parte, em tese, pode alegar que o caso dele é diferente, que o caso dele tem algum elemento que permite o reexame da matéria. É só isso. É isso. Presidente, ministro Aloysio, com a palavra. Pois não, como pomo da discórdia, me perdoe, eu só levantei a discussão porque tem voto em sentido contrário. Não é? É porque não é por isso. Quando não se exerce juízo de retratação, não cabe, é incabível o recurso de embargos, porque já está se mantendo a decisão outrora proferida. Quando se altera, é que cabe o recurso de embargos. É porque me parece que teve uma sessão aí que eu não estava e que admitiram o não cabimento do recurso de embargos positivamente, com o juízo de retratação positivo. No juízo de retratação positivo, cabe os embargos para a STI. É só a questão. Não é consonância, inconsonância. Isso é mérito que vai ser apreciado. É questão de cabimento. Ou cabe ou não cabe. São cabíveis embargos à SDI quando se exerce positivamente juízo de admissibilidade, independentemente que tenha sido exercido corretamente ou incorretamente.
Quem vai dizer que foi correto ou incorretamente é o tema de mérito analisado nos embargos. Obrigado, Ao contrário, quando o recurso é negativo. Perfeito. Ministro Presidente, eu Brito queria, está só para esclarecido. colaborar, só uma questãozinha, só para Sim, ministro colaborar. Valmir, com a palavra. É o seguinte, em tese os embargos são cabíveis. Em tese. Não é? Da retratação em tese. Agora, na prática, materialmente, ele não será admitido, porque nós não vamos aqui na STI decidir contrariamente à decisão vinculante do Supremo. Mesmo porque, analogicamente falando, aqui diz que não cabe contra a súmula vinculante do Supremo. A decisão não é súmula vinculante, mas ela tem efeito vinculante e eficácia erga omnes do Supremo Tribunal Federal. Então, o que nós podíamos estabelecer como premissa é que só demonstrado o distinguish é que nós examinaríamos, porque dificilmente haveria o paradigma capaz de trazer a distinção, ou se o trouxesse. Mas exatamente, mas eu acho que tem que fixar esta premissa, porque nós sabemos que é o mesmo escritório de advocacia que se utiliza. Agora, depois vai caber recurso extraordinário de novo? Bom, isso é outra coisa, eu sei. Em tese cabe. Agora, na prática, não vai caber, ou não deveria caber. Está bem, então vamos voltar ao processo. Ministro Brito, Vossa Excelência mantém a divergência ou está esclarecido? Caberia... Eu mantenho, senhor presidente. Eu mantenho a divergência por enquanto, respeitosamente, mas hei de pensar sobre a hipótese da demonstração do distingo que não vem por divergência. Está bem. Alguém mais acompanha o ministro Brito? Então, a decisão é por maioria. Nós temos o voto do relator, vencido o ministro Brito Pereira, que votava pelo desprovimento, mas com fundamento no descabimento do recurso de embargo. Sim, presidente. Bem? Sim, senhor. Senhores ministros, não havendo mais processos em condições de julgamento, agradeço a participação de todos. Declaro encerrada a sessão. E o Sessão TST termina aqui. Lembrando que você pode acompanhar as notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelo site e redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.